Pessoal, dando início então ao nosso projeto, a gente vai começar do zero, tá? Só que esse zero, eu quero dizer do zero do desenvolvimento. Então, a gente tem uns pré-requisitos que são necessários aqui para o nosso desenvolvimento começar, que basicamente é o seguinte: vocês precisam ter o Node.js instalado no computador de vocês. No meu computador, eu estou trabalhando com Linux, mas isso não significa que vocês não podem fazer a mesma coisa com Windows. Se vocês estiverem com Windows, o que vocês vão fazer é entrar aqui no Google, jogar aqui Node.js na pesquisa, ele vai trazer esse resultado. Vocês vão clicar aqui no download, vão fazer o download de acordo com a versão de vocês e vão fazer a instalação. A instalação simples, básica, next, next, finish, não tem nada de demais, nada de diferente do que a gente faz instalando qualquer outra coisa. Então, eu não vou entrar no detalhe aqui porque necessariamente não precisa. Se vocês estiverem trabalhando com Linux, aí a instalação no Linux, que é o que eu estou fazendo agora, ela pode variar de acordo com a distribuição que vocês estiverem usando. Se forem distribuições baseadas eh, em Ubuntu, Debian, no meu caso eu estou trabalhando com Linux Mint, pelo simples apt install vocês conseguem instalar e aí depois tem que instalar também o npm, que é uma ferramenta necessária para isso. Mas, enfim, não vou entrar no detalhe aqui porque a internet está farta de material sobre como fazer a instalação desses recursos. Então, a única coisa que eu estou mostrando aqui para vocês e que é importante aqui, para iniciar o nosso projeto, a gente precisa ter esse Node instalado no computador. Então, uma vez que o Node esteja instalado, a gente já consegue fazer aí o início do nosso projeto, tá? Vou deixar essa nossa aplicação aberta aqui para a gente ir desenvolvendo, fazendo algumas comparações. Provavelmente o resultado final vai ter alguma diferença, porque eu não vou desenvolver exatamente igual. Talvez eu mude aqui essa logomarca, talvez eu mude uma cor ou alguma coisa nesse sentido, adicione alguns ícones, mas o objetivo é a gente colocar uma aplicação que seja similar a essa aqui para funcionar. Então, beleza. Para a gente começar, a gente vai precisar aqui entrar no terminal de comando. Então aqui eu já tenho um terminal rodando que é o meu Proteus. Eu tenho um outro terminal aqui. Tem um terminal. Tem aqui dois terminais. Na verdade, tem alguns terminais aqui. Então vamos lá. Vocês vão entrar no terminal. E aí, esse terminal Opa, tô errando as teclas já. Olha aqui. Agora sim. Esse terminal é tanto para o Windows quanto para o Linux, tá? O processo é o mesmo, não vai mudar. Então, daqui para frente, tudo que a gente vai desenvolver é exatamente igual se a gente estiver utilizando Linux, Windows ou acredito que o Mac seja a mesma coisa. Então, vamos lá. Para começar o nosso projeto, a gente vai entrar primeiro na pasta do nosso projeto. Eu tenho uma pastinha chamada Works, que é onde eu coloco todos os meus projetos. Então, se eu dou um ls aqui, eu tenho várias pastinhas aqui. Cada pasta dessa é referente a um projeto que eu tenho. Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai criar um novo projeto com os seguintes comandos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte do nosso terminal. Fonte personalizada, deixando monospace mesmo. Aqui, só para ficar melhor para nossa visualização. Então vamos lá. A gente vai entrar aqui, a gente vai executar esse comando, ó, npx, isso é muito importante, tá? A gente vai executar o comando npx create tracinho react app. Esse é o comando para fazer a criação do nosso projeto utilizando o React. Lembrando que esse comando só existe se vocês estiverem com o Node.js e o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, instalados, tá? Fazendo a instalação básica do, do Node com base nas orientações que a gente tem em diversos canais aí da internet, isso aqui vai funcionar normalmente. Então a gente vai colocar lá, ó, npx create react app e o nome do nosso projeto. Eu vou chamar ele de underline app. Esse vai ser o nome do nosso projeto, um app. Vou dar um enterzinho aqui. Esse processo aqui agora é o seguinte, ó. A gente precisa estar conectado à internet. O React, ele baixa em tempo real dos repositórios da internet tudo que é necessário para o nosso projeto funcionar. Então, a gente precisa ter esse acesso à internet e esse processo aqui, ele demora um pouco, tá? Ele demora um pouco porque todos esses
pacotes que são necessários para fazer o funcionamento correto do React funcionarem, eles têm aí um tamanho pouco considerável. Então, assim, a depender, na minha internet, na minha conexão com a internet, leva em torno de uns 2 minutos, 3 minutos para poder fazer o download de tudo, tá? Então, em algum momento aqui eu vou fazer um corte nesse vídeo, não vou ir até o final, mas basicamente não tem nada de demais aqui, não tem perguntas que ele faz ao longo do processo. A única coisa que vocês vão fazer é executar o comando npx create react app e o nome que vocês vão dar para o projeto e aguardar esse download dessas dependências, desses arquivos necessários para o projeto funcionar. Só aguardar mesmo, tá? Então, vou fazer um pequeno corte aqui e assim que o download terminar, eu retorno com o vídeo. Beleza, pessoal. No meu caso aqui, até que a instalação foi bem rápida. Então, ó, com o nosso projeto criado, ele já está até sugerindo aqui as próximas ações que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que dar aqui um comando para entrar na nossa pasta. Pode variar de acordo com o sistema operacional, mas ele seja o mesmo comando para todos. Então, vamos colocar aqui cd um app. Ele vai entrar nessa pasta. E aí a gente vai executar aqui o comando npm start. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está dizendo que a porta 3000 já está sendo usada, que é a porta que eu utilizo, que o React usa por padrão. Vou colocar um novo aqui, então eu vou fazer só um ajuste rápido aqui, que é o seguinte, ó. Vou entrar aqui no nosso VS Code, então a gente vai executar aqui esse comando code e um pontinho para abrir o VS Code. Eu acabei não mencionando, mas o VS Code é necessário no nosso projeto também, tá? Então, ó, esse daqui é o projeto é uma pasta do nosso projeto de desenvolvimento. Nessa pasta aqui, eu tenho um arquivo chamado package.json. Esse package.json, ele tem todas as dependências que o nosso projeto vai utilizar, tudo que é necessário para o nosso projeto funcionar. Então, aqui, eu vou fazer um ajuste que provavelmente para vocês não seja necessário, então vou fazer aqui só no meu computador mesmo, vocês não precisam fazer, que é um export port igual, vou colocar uma porta aqui, vai ser a 3099, e aí eu vou dar aqui um EE. Beleza. Esse comando aqui, ele serve para iniciar o nosso projeto. Então aqui eu estou trocando a porta padrão do React de 3000, já que o 3000 meu já está ocupado, e iniciando o nosso projeto mesmo. Então, vou salvar aqui, vou voltar aqui no terminal e vou executar novamente o nosso script npm start. Ele já vai executar aqui, adicionando a porta 3099. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E pronto, nosso projeto já está em execução. Esse daqui é como se fosse um Hello World do React, tá? É o modelo padrão de tela do React. Então, vamos entender aqui a estrutura do nosso projeto, só para a gente poder já ir fazendo os ajustes necessários. Então, um projeto de React, ele tem o seguinte, ó. Aqui em cima a gente tem a nossa pasta principal, que foi a pasta que a gente definiu o nome quando executou o Create React App. Aqui ele tem uma pasta chamada Node Modules, que é onde tudo que é necessário para o desenvolvimento da nossa aplicação, todos os módulos necessários que nós teremos que adicionar ou que já estão adicionados, eles estarão aqui dentro. Então, é bastante coisa. Isso aqui a gente pode ignorar, que a gente não vai mexer em nada. Aqui dentro a gente tem a nossa pasta pública. A pasta pública tem tudo que é renderizado, tudo que é acessível pelo navegador. Então, imagens, logomarca que a gente tiver que colocar, uma série de coisas a gente pode colocar aqui dentro da nossa pasta pública. Aqui a gente tem o SRC, que são todos os arquivos que fazem parte do nosso desenvolvimento. O React, ele é uma biblioteca cujo desenvolvimento todo é baseado em JavaScript. Então nós temos a nossa aplicação JavaScript. Nessa aplicação a gente vai misturar código HTML com JavaScript numa linguagem que
que é nomeada como JSX. JSX nada mais é do que o JavaScript que será transformado em HTML depois. E tudo referente à aparência da nossa aplicação, formatação, cores, alguns comportamentos, são feitos via CSS. Então a gente tem aqui no meio dessa estrutura, nós temos arquivos JavaScript e nós temos arquivos de CSS, além de outros arquivos que a gente pode ter aqui também. Então, aquele nosso projeto lá, o arquivo principal dele é esse arquivo index aqui, tá? Então, em todo o projeto React, o arquivo index é o arquivo principal do nosso projeto. E o React, uma outra característica dele é que ele é baseado em componentes também. Então, tudo que tem numa aplicação é um componente. Então, a gente tem a tela principal, que é um componente, até um campo, um botão, são componentes também. Então, nós temos que ir adicionando esses componentes ao nosso arquivo principal, que é esse index.js, ou nós vamos adicionando um componente dentro de outro componente, de forma que o resultado final seja adicionado aqui no nosso index.js também. Então, dentro do nosso index.js, a gente tem um único componente, que é esse app. E aí, esse app ele veio para cá porque ele foi importado. No JavaScript existe um conceito chamado modularização, em que a gente desenvolve um arquivo, configura esse arquivo como sendo um módulo exportável, e aí, como esse módulo é exportável, depois a gente importa ele aqui dentro. O resultado da nossa importação vira um componente de React e esse componente é adicionado à nossa aplicação. Então, por exemplo, esse nosso app aqui, ele faz parte desse arquivo aqui. Eu sei disso porque ele está indicando que eu estou importando o componente app de essa estrutura aqui. Então, essa estrutura aqui, como o index e o app estão na mesma pasta, eu coloco aqui apenas um pontinho e a barra e o nome do arquivo que a gente quer, que é justamente o nosso app. Se a gente estiver trabalhando com as extensões JS ou JSX, não é necessário informar a extensão do arquivo aqui no final. O próprio React já entende. Agora, se nós estivermos trabalhando com outras extensões, como é o caso do CSS, aí a gente já precisa informar a extensão aqui. Então veja que nessa mesma estrutura aqui eu tenho o app.js e tenho o index.css. Então aqui no nosso arquivo index.js eu importei o componente de React sem informar a extensão e importei o arquivo CSS informando a extensão dele. Eu também posso fazer a importação de componentes que não fazem parte de nenhum desses arquivos aqui. São componentes que vêm aqui desse Node Modules. No caso do Node Modules, a gente tem o React e o React DOM Client adicionados ao nosso projeto. Então, ó, se eu entrar aqui agora, eu vou ver aqui a visualização do nosso componente. Outro detalhe importante aqui do React é, como eu disse, ele é baseado todo em componentes, e os componentes nada mais são do que funções em JavaScript. Inicialmente, lá no início do React, os componentes eram baseados em classes JavaScript, mas de acordo com o tempo ele foi evoluindo e hoje a gente já consegue desenvolver baseado em funções. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, tudo que a gente vai desenvolver é baseado em função. Poderia ser desenvolvido em classe, continua funcionando, entretanto, a forma de desenvolver baseado em funções JavaScript é uma forma mais simples. E aí, essas funções JavaScript, elas têm que ter um padrão também. Existe um padrão do desenvolvimento de uma função JavaScript, que é o seguinte, ó. Eu declaro aqui a minha função. Esse aqui não é a única forma de declarar a função, mas vamos utilizar esse modelo aqui. Então, eu declaro aqui a minha função e logo no declarar da minha função, eu tenho que ter um return. Esse return aqui é o que vai devolver o componente para a minha aplicação React. Entre o return e a declaração da minha função, eu posso ter várias coisas aqui se eu quiser. Eu posso desenvolver outras funções, posso fazer uma série de coisas, não tem problema. Entretanto, o que vai ser renderizado na tela para o usuário ver é o que tiver aqui no nosso return. Se a gente não tiver um return, nossa aplicação não vai funcionar direito. Outro detalhe importante, isso aqui dentro do nosso return não é HTML.
para ficar claro. Você vai bater o olho aqui a primeira vez e vai falar, olha, tem um HTML aqui. Porém, isso aqui não é um HTML. Isso aqui é um JavaScript. Esse JavaScript ele tem um nome específico que identifica ele, é um JSX, é a extensão do arquivo, ou desculpa, a extensão do arquivo não, é o que representa isso. E esse JSX nada mais é que o JavaScript que será convertido em código HTML lá quando for renderizado para o usuário. Então você vai bater o olho aqui e você vai falar, ah, isso aqui é HTML. Mas isso aqui está parecendo HTML porque todos os componentes do HTML podem ser utilizados dentro dessa função. Entretanto, aqui no meio da nossa função, a gente pode adicionar código JavaScript diretamente também. Então, esse fato da gente poder adicionar código JavaScript diretamente e poder utilizar componentes de React aqui dentro, já classificam isso daqui como sendo um JSX e não como sendo um HTML puro. Se a gente for lá no nosso HTML puro e jogar alguma tag dessas que não exista dentro da linguagem HTML, ele não vai funcionar, porque ele vai identificar que aquela tag não é uma tag válida ou uma tag que exista realmente. Entretanto, se a gente construir essa tag utilizando o React, com o nome que a gente quiser dar, e incluir essa tag aqui dentro, ele vai funcionar porque ele vai, no momento de fazer a renderização para o usuário, ele vai converter aquele componente React no HTML equivalente a ele. Então, por isso que isso que a gente chama aqui, e isso que a gente está vendo aqui, isso não é um HTML, e sim um JSX. E por ser JSX, ele tem algumas regras que precisam seguir. Por exemplo, se a gente colocar aqui, quando a gente está desenvolvendo um componente, um programa, um arquivo HTML, e a gente quer fazer um seletor, dentro do HTML a gente pode trabalhar com alguns tipos de seletores. Seletor de classe, seletor de ID, seletor de name. Quando a gente está fazendo um HTML, quando a gente quer colocar um seletor de classe, a gente chama ele de class. Entretanto, class é uma palavra reservada do JavaScript, então a gente não pode colocar class como sendo um seletor no JSX. No lugar dele, a gente usa class name. Então, quando a gente tiver que trabalhar com uma classe dentro do nosso HTML, essa classe vai ser identificada por class name. Outro detalhe importante aqui é o seguinte: JSX só pode retornar um componente. Então, aqui, ó, o que a gente está retornando é um único componente principal, que é a nossa div, cuja class name da div é app. Entretanto, dentro dela eu posso ter várias coisas. Dentro de um componente eu posso ter várias coisas. Mas no nosso return aqui, eu só posso ter um componente, que no nosso caso aqui, essa nossa div. Ela inicia aqui e encerra aqui. Se eu viesse por aqui e colocasse um novo componente, ó, uma nova div, olha o que acontece. Ele já fica aqui todo cheio de indicações de erro. Se eu parar o mouse aqui em cima, ele está dizendo, ó, expressões JSX devem ter um elemento pai, ou seja, ele deve ter um único elemento pai. Não pode ter mais elementos pais. Então, para isso aqui funcionar, eu tenho que tirar isso daqui. E aí agora vejam que já sumiu os indicadores de erro. Por fim, depois que a gente termina de construir aqui a nossa função, a gente tem que marcá-la como exportável. E aí, para marcá-la como exportável, a gente vai colocar aqui as palavras reservadas. Export. Na verdade, eu posso ter várias funções sendo exportadas dentro de um arquivo JS. Mas no meu caso aqui, a gente vai colocar uma única. E aí, quando a gente tem uma única função, a gente vai colocar aqui o export default app, que é o nome da função, sem os parênteses mesmo, tá? A gente coloca os parênteses aqui, mas aqui no final a gente não precisa colocar parênteses. Então a gente vai colocar aqui export default app. Eu poderia ter outros exports sem o default, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter aqui um export default app. Beleza. Aqui em cima ele também está fazendo importações. Veja que eu estou importando aqui um arquivo de logo e um arquivo CSS. Na verdade, esse aqui é o modelo padrão. E aí, se a gente quiser ver o que isso aqui representa, esse arquivo aqui, ó, na verdade, é
essa tela aqui, é esse componente. Então, eu vou começar a remover alguns itens dele só para a gente ver a evolução aqui dentro. Vou começar aqui por esse Learn React. Eu tenho aqui um Learn React, que nada mais é do que um link para a página do próprio React. Clicar aqui, ele redireciona a gente para a página do React. Então, eu vou remover esse componente daqui. Para remover ele, eu vou procurar ele. Eu sei que esse Learn React está aqui e nada mais é do que esse componente A. Então, vou tirar ele daqui. Beleza. Vou salvar. Salvando, ele já atualiza. Vejo que o Learn React sumiu. Depois, eu vou remover esse texto aqui, ó. Vou remover esse texto. Para remover esse texto, ele nada mais é do que um parágrafo. Vou retirar esse cara daqui. Então, ó, sumiu, sobrou só a nossa logomarca. Nossa logomarca é essa imagem aqui. Vou apagar. Veja que ela estava sendo utilizada, era um componente que havia sido importado também. Como eu apaguei, o componente ele deixou de ser utilizado. Então, ele já mostra aqui, ó, estou utilizando um componente, esse componente nunca é usado no nosso programa. Então, se ele não é usado, eu posso removê-lo daqui, salvar de novo. E agora a gente não tem mais nada. Se eu vier aqui e remover isso, vou salvar, a gente não tem mais nem aquele nosso fundo. O que sobrou é isso daqui e é justamente a partir disso daqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, vou manter aqui o nosso import app.css ou, de repente, eu posso manter aqui o nosso index.css, mas eu vou manter esse app.css e aí é o seguinte, toda estilização CSS que vai ser feita no nosso projeto, eu vou fazer nesse único arquivo app.css aqui. Poderia fazer uma estilização para cada componente? Poderia. Entretanto, em React, uma estilização que a gente faz num arquivo CSS, ele vaza para todo o projeto. Então, se eu for lá e fazer uma estilização num campo, num componente campo, e aí eu definir alguns nomes em comum, aqueles nomes em comum podem influenciar em outros componentes nossos, porque ele vaza. Se ele vaza para todos os componentes, para esse exemplo aqui, eu vou entender que é mais prático para mim eu manter um único arquivo de CSS para poder trabalhar, que vai ser esse arquivo app.css aqui, que nada mais é do que esse cara. Só que quando eu entro aqui, ó, ele já tem aqui algum CSS já do padrão. Eu vou apagar isso aqui tudo, porque eu vou iniciar do zero. Depois, existem alguns outros arquivos aqui que eu não vou usar agora. Por exemplo, esse arquivo de teste, vou deletar. Esse index.css eu não vou mais usar ele, vou deletar aqui também. Se eu estou deletando ele aqui em cima, aonde ele é importado, eu não vou mais tê-lo. Essa nossa logo aqui eu já não vou usar. Esse report web vitals eu também não quero. Esse setup de teste eu também não quero. Vai me sobrar só esses arquivos aqui. Como eu deletei o web vitals, eu vou tirar ele daqui também, porque ele estava sendo importado. Vou apagar isso aqui também. E a partir de agora, o nosso programa ele já pode começar. Entretanto, esse desenvolvimento aqui a gente vai começar no próximo vídeo. A ideia de agora era mostrar como seria a preparação do nosso projeto. Então, o nosso projeto ele já está preparado. E a partir do próximo vídeo, nós vamos iniciar o nosso desenvolvimento de fato. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.